Olá pessoal, cumprindo a parte do meu desafio aqui proposto pela Anne, né, e seguindo aqui um dos conselhos que a pastora Karina ontem postou no Face, que era nesse desafio lançar a palavra, de não só lançar uma palavra, mas testemunhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E eu lembrei desse texto de Isaías 55, no versículo 8, que diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. E dentro desse versículo aqui, de Isaías 55, versículo 8, para mim o grande desafio e o grande testemunho da minha vida é que durante muito tempo eu duvidei de algumas coisas na minha vida, na vida da minha família, passei por algumas dificuldades e muitas vezes chorei, muitas vezes coloquei Deus à prova por conta de circunstâncias que eu passei. Mas a partir de 2010, Deus foi tão maravilhoso na minha vida, tão tremendo, que eu vivi coisas que eu jamais imaginaria viver. E quando eu passei a viver essas situações com a minha família, com minhas filhas, com a minha esposa, situações que nós não imaginávamos viver, eu lembrei desse versículo que fala sobre isso, que não são os meus pensamentos, os seus pensamentos. E eu vivi coisas na minha vida, como uma das coisas foi o nascimento da minha filha, a Sofia, a nossa casa que nós ganhamos, que nós não imaginávamos como nós íamos fazer para sair do aluguel e ter um quartinho para ela e ter um sustento para a Sofia. E o Senhor nos honrou com uma casa, nos honrou com um espaço para a gente ficar, com um lugar que nós estamos muito felizes. Nos honrou com a viagem para Israel, que foi algo que eu nunca imaginava que iria acontecer tão cedo. Então, a palavra que eu quero deixar para você hoje é que nem sempre os seus pensamentos são os pensamentos que Deus tem para a sua vida. Mas uma coisa você pode ter certeza que é maravilhoso, é que os pensamentos de Deus são perfeitos, agradáveis e são muito mais altos do que os nossos pensamentos. E não existe coisa melhor na vida do que viver os sonhos de Deus para a nossa vida. Você pode ter sonhos como eu tive, você pode fazer planos como eu fiz, mas nada se compara a viver o plano e o sonho de Deus. Essa é a mensagem que eu deixo para você hoje. Quando você tiver planos para a sua vida, quando você tiver sonhos para a sua vida, lembre-se de Isaías 55, versículo 8. Não são os seus pensamentos que eu tenho para você, mas são os meus pensamentos, assim diz o Senhor para você. Amém? Um abraço para você e fica com Deus. Valeu.